Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 4 de novembro de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando o capítulo que trata do amigo ignorado, né? Já estamos um pouco avançados nesse. Não, estamos iniciando, eu vou dizer aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, deixa eu ver aqui, quarto, quinto, sexto, sétimo parágrafo. Então, parágrafos muito grandes, né? Mais ou menos o sétimo parágrafo diz assim: dentre aqueles pobres agasalhados. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao meu Pai Criador, aos Espíritos amigos, agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, crescendo e aprendendo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça sempre, graças a Deus. Então, vamos iniciar aqui quando Ivone está falando como acontecia na casa dela, quando ela era criança, em relação ao auxílio que a família dela dava àquelas pessoas que batiam a porta pedindo ajuda. Então, os pais dela ajudavam, né? Tiravam do próprio armário a comida, a roupa, para auxiliar essas pessoas e faziam com que os filhos cuidassem dos doentes, dessem banho, trocassem roupa, tirassem bicho do pé, piolho da cabeça. Então, a participação de toda a família era de uma forma muito efetiva. Aí aqui ela diz assim: dentre aqueles pobres agasalhados, o capítulo é Amigo Ignorado. Nós devemos estar lá pelo sétimo parágrafo. Dentre aqueles pobres agasalhados em minha casa paterna, destacavam-se duas negras anciãs, já bem idosas, que haviam sido escravas durante a juventude. Tão grande era a afeição recíproca existente que ambas não saíram da casa de meus pais, senão quando estes deixaram o torrão fluminense para residirem no estado de Minas Gerais. Chamavam-se Delfina e Germana, e eram cunhadas, ao passo que meus irmãos e eu as tratávamos por titias, com imenso prazer. Com que satisfação as servíamos, levando-lhes o prato das refeições numa bandeja forrada com guardanapo bordado à linha vermelha. E com que interesse as ouvíamos discorrer, né, falar sobre os costumes do cativeiro, e lhes aprendíamos as canções doloridas que solfejavam, quer dizer, que cantavam, para que também as aprendêssemos. Canções que lembravam a triste odisseia da escravidão. E com que respeito osculávamos, quer dizer, beijávamos as mãos de ambas, pedindo-lhes a bênção pela manhã e à noite. Meus pais haviam recebido dos seus ancestrais os mesmos ensinamentos e mantiveram, por isso mesmo, costumes patriarcais em nossa casa. Impunham-se e eram obedecidos. Mas era bela a nossa vida, apesar dos espinhos que muitas vezes os feriram. E tudo quanto aqui relato se estendeu entre a sua prole, mesmo depois do passamento de anos. Quer dizer, mesmo depois que os pais morreram, a família continuava a proceder da mesma forma como foi educada, né? As velhas ex-escravas, porém, morreram, levando para o além a afeição e a gratidão que nos consagravam. E como espíritos desencarnados, continuaram nossas amigas, desejosas de retribuírem o carinho que lhes dávamos, outrora, auxiliando-nos durante os momentos difíceis que mais tarde sobrevieram em nossas vidas. Quer dizer, a amizade construída durante o período da encarnação continuou no além-túmulo. Muito interessante isso, né? Porque as duas, Delfina e Germana, se tornaram muito amigas da família de Ivone. E depois que elas morreram,
elas continuaram auxiliando os filhos, que os pais já haviam morrido também, nas necessidades que eles tinham. Muitas vezes vi o espírito de ambas, quer em vigília, quer durante os desprendimentos mediúnicos, sorridentes e afáveis. Delfina apresentava-se mais esclarecida que Germana. Eram irmãs, mas lembra que nós falamos anteriormente? Grau evolutivo diferente. Prontas a tentarem algo para, por sua vez, nos auxiliar e satisfazer. E parece mesmo que as duas antigas amigas, uma vez desencarnadas, carrearam para nós grupos de afins espirituais seus, pois além delas sempre me causou enternecida estranheza o fato de me ver frequentemente assistida por espíritos de antigos escravos de raça africana e de índios naturais de antigas tribos brasileiras. Então, muito interessante, porque a Delfina e a Germana, lá no plano espiritual, tinham amigos que não eram conhecidos da Ivone, mas elas, as duas irmãs desencarnadas, trouxeram esses espíritos amigos delas ajudarem também a Ivone e a família da Ivone. Então, eles vieram. Então, isso aí é muito interessante, só pela história que a Ivone está falando, mas para todos nós. Para todos nós. E, não só amigos que nós fizemos aqui, né? Pessoas nesses que nós ajudamos, ou pessoas que eram amigas nossas mesmo, que desencarnam, e essa amizade continua no plano espiritual. Esses que desencarnaram e que eram nossos amigos, e eram amigos assim, sinceros, verdadeiros. Eu estava falando isso ontem mesmo que a Verinha esteve aqui na casa da minha mãe, nos visitando, né? Veio aqui depois da reunião, ela veio aqui no domingo, e veio me ver. E nós nos abraçamos, né, e falamos dessa amizade nossa que vai para mais de 25 anos. Então, eu depois conversei com o meu marido e falei assim, nossa, eu conheço a Verinha há mais de 20 anos, né? E sempre tivemos essa grande amizade sincera, né? Como tenho também com a Ana Constantino, que não é tanto tempo assim, mas já se tornou uma amizade verdadeira. Aninha Brito, que eu conheço, nossa, bota 20 anos nessa história, né? Inclusive foi evangelizadora do meu filho quando criança. Denise, que eu conheço aí há 40 anos. E Ana Maria, né, que a gente conhece aí já há uns 6 anos, Carmen, que já conheço há uns 3 anos, Zé Marco, que já conheço há umas dezenas aí também de anos, mais de 10, Eu quase 20 anos. pensei que ia falar o meu nome, hein? Ah, tenho que falar, meu amigo. Tem mais, Tenho que tem mais de 20, tem mais de 24, é no século passado, pô. exato, século passado. Vera também, Vera Travassos, é grande querida amiga, Olha. outros, né? Então a gente fala assim, são amizades sinceras. Não são amizades que tenham um interesse disso ou daquilo. São amizades que, às vezes, a gente já está há alguns anos sem se ver, sem se abraçar. Estamos aqui pela internet. Como a Carmen, eu tenho uma grande amizade pela Carmen, mas nunca estive fisicamente, nunca encontrei fisicamente com a Carmen Matos. Mas a gente já é amiga. Então, são amizades que a gente sabe que talvez não tenha começado essa vida. Sejam amizades que a gente já trouxe em outras encarnações, e onde aqui nos encontramos. Ou podem até ser amizades que começaram nessa reencarnação. Mas a gente sente a tal afinidade, né, que existe entre nós. E com certeza, depois que a gente desencarnar, essa amizade vai continuar. Aninha Brito aí, essa amizade vai continuar, ela não vai desaparecer. Porque se estabeleceu uma afinidade, uma sintonia, um amor fraterno. Isso vai continuar. E eu quero dizer que, e muitas vezes, esse amigo que nós tivemos, às vezes, aqui, né, eu tive alguns aqui, Belândia, eu digo do ponto de vista espírita, né? Zé Carlos, e esses amigos lá no plano espiritual, no momento de dificuldade nossa, eles podem solicitar amigos deles lá, que não são nossos conhecidos, não te conhecemos aqui na Terra, né? Mas que eles têm amigos lá, vir nos ajudar também.
somar com eles para nos ajudar. E assim a gente forma uma corrente de amizade espetacular, que é uma coisa extraordinária, que quem não tem não sabe avaliar a importância que é a presença de um amigo, não é? Porque só quem tem sabe realmente avaliar. É o que ela está dizendo aqui, que essas irmãs, né, a Delfina e a Germanda, as duas antigas amigas, uma vez desencarnadas, carrearam para nós, quer dizer, traíram para a família dela grupos de afins, de companheiros espirituais, seus amigos delas, que elas trouxeram para perto da família da Ivone, para se integrar a essa grande família espiritual a que todos nós pertencemos, né? Pois, além delas, como ela diz aqui, sempre me causou enternecida estranheza o fato de me ver frequentemente assistida por espíritos de antigos escravos, olha aí a ligação com a Delfina e Germana, e também de índios naturais de antigas tribos brasileiras. E aí a Ivone diz assim, dir-se-ia que o amoroso trato outrora concedido por meus pais àqueles humildes filhos de Deus, a quem hospedavam no próprio lar, impelindo-nos ao mesmo proceder para com eles, atraíra para nós os filhos, para nós outros, os filhos, as simpatias dos desencarnados da mesma classe. Então, quando às vezes você auxilia uma pessoa, né, outros afins daquela pessoa se tornam também seus amigos. Então, por exemplo, um exemplo, né? De repente tem uma pessoa aqui na Terra passando por uma grande dificuldade. Essa pessoa, lógico, tem a sua família espiritual, seus amigos espirituais. Quando você ajuda essa pessoa, aqueles amigos espirituais dela tomam simpatia por você. E também passam a fazer parte do seu círculo de amigos. Você nem sabe. Mas aquele espírito está vinculado àquela pessoa que aqui você ajudou. Eu sempre penso nisso, sabe o quê? Quando às vezes você vê alguém que desencarnou numa situação meio triste. Não vou falar das pessoas que morreram acidentadas, não, nem de bala perdida. Eu vou falar daquelas pessoas que viveram em grande desequilíbrio, em grande desequilíbrio. Assaltantes, traficantes, né? Quantos morrem aí numa troca de tiros com a polícia? Ou então em briga entre eles mesmos, né? E terminam mortos aí, caindo. Amanhece o dia, muitas vezes estão caindo das estradas, das ruas, em alguma vala, em algum lugar. Ou no meio do tiroteio, como ali na Avenida Brasil, em qualquer lugar, tiroteio entre a polícia e bandido, e de repente, ao final, termina um, dois, três mortos. E muitas vezes, muito jovens até. É muito comum jovens. E qual é a reação da maioria das pessoas, infelizmente? Mas a gente não deve estranhar, porque é o planeta que a gente vive ainda. Menos um, né? É o que o pessoal diz. Já foi tarde. Esse agora está nos braços do capeta. São as expressões que a gente usa. A maioria das expressões que as pessoas usam são essas. Não vai fazer falta para ninguém. Era bandido. Ainda bem que morreu. É menos um para prejudicar as pessoas. A maioria, muita gente fala assim. Mas algumas pessoas, quando sabem disso, fazem uma prece. Às vezes faz até a prece em silêncio, porque não pode nem expressar a prece em voz alta, tá? Porque se morre o irmão nosso, e é irmão nosso, não vamos esquecer, dessa forma lastimável, e você faz uma prece em voz alta por ele, pedindo a Deus que o proteja, que o ampare, outro encarnado que ouvir pode até vir agredir você. Com peninha, leva para casa. É a expressão que se usa, né? Tá com pena, leva para casa. É amiga de bandido, é amigo de bandido. E você pode até sofrer agressão. Então, muitas vezes, você faz a tua prece em silêncio por aquele que desencarnou.
é o que eu acredito que a gente deva fazer. Tudo bem. Tá no meio de muita gente? Tá receosa de ser constrangida? Faz a sua prece em silêncio, terá a mesma validade que fizer em voz alta. E, às vezes, um espírito que está ligado àquele que desencarnou, pode ser uma mãe, um pai, um irmão, um avô, um amigo, ao ver, ao perceber que uma pessoa, ou duas, ou três, que não vai ser a grande maioria, está rezando por aquele ente querido dele que morreu naquela situação difícil, muito difícil. Mas alguém teve compaixão, não é pena, é compaixão, e fez uma oração por ele. Esse espírito pode tomar simpatia por aquela pessoa que fez a oração. Porque ela vai olhar e vai ver tantos dando graças a Deus que ele morreu. E um ou dois pedindo a Deus por ele. Aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa que ama aquele que desencarnou naquela situação triste, vai tomar de simpatia por você. Vai se tomar de simpatia por você. E mais tarde poderá ele ser a sua testemunha. Sabe? Naquele momento que você tiver cara a cara com a verdade, que a gente não sabe a nossa história, pode ser ele que venha dizer assim: não, eu dou o meu testemunho a favor dele. Pode ser. Lembra de André Luiz? Lembra? Quando o casal já da espiritualidade diz que a senhora, a esposa do doente, né, que ia lá, e ele atendia contrariado, e ela disse: eu rezei muito pelo senhor. Ele nem lembrava da mulher. Mas ela disse: o senhor atendia o meu marido de graça. Ele ficou meio assim. Então, aquela mulher, agradecida a ele, mesmo sabendo que ele atendia o marido dela contrariada, mas atendia, dava a medicação. Então, talvez seja a nossa testemunha que venha falar a nosso favor. Também pode acontecer o contrário. Aquele que ama o que morreu no estado lastimável, ao ver pessoas dizendo coisas horríveis sobre ele, pode também se tomar de raiva, de ódio por aquela pessoa que está ali falando besteiras contra o seu amor. E pode, a partir dali, estabelecer um processo de obsessão. Você está falando isso do meu filho, do meu marido, da pessoa que eu amei e que morreu assim? Você não tem piedade para com ele? Eu também não vou ter para com você. Aí a pessoa vai dizer assim: mas quando é que isso começou? Isso começou naquele momento que você emitiu um pensamento, ou a favor de compaixão contra aquele que morreu, contra ele, ou contra ele. E em tudo, e na base disso tudo está o quê? O nosso livre-arbítrio. Fomos nós que escolhemos ou fazer uma prece ou lançar uma maldição contra aquela pessoa que é nosso irmão, filho de Deus, mas que, nessa encarnação, por escolha pessoal, decidiu seguir um caminho tortuoso. Mas qual tem que ser a nossa posição? Exemplo do Cristo. Exemplo do Cristo. Né? Então, ela está falando aqui sobre essas amizades que ela conquistou no plano espiritual por causa da atitude dela e da família dela com todos aqueles desvalidos que batiam na porta dela, né? E depois ela vai dizer aqui, no que me diz respeito, porém, essa assistência se exerce de preferência hoje como nunca, durante os fenômenos de desdobramento em corpo espiritual, quando às vezes me encontro como que perdida, olha aí, ó, em regiões tenebrosas do mundo invisível.
e tem regiões tenebrosas do mundo invisível, ou mesmo da Terra, à mercê de perigos imprevisíveis. Então, quando ela se encontra em situação difícil, tá? Num desdobramento espiritual, quando ela está numa região um pouco tenebrosa, assustadora, ou quando ela está aqui na Terra, vivenciando o dia a dia, e está passando por situações de perigo, de dificuldade, sente como nunca a assistência desses amigos espirituais. Sou mesmo inclinada a crer, diz Ivone do Amaral Pereira, que assistindo-me, quer dizer, ajudando-me em ocasiões tais, as ditas entidades já esclarecidas e portadoras de muita boa vontade para acertar os caminhos da evolução, mas não fariam do que o cumprimento de sagrado dever, porquanto, segundo minhas próprias observações, todas elas formariam falange como de milícia policial do mundo invisível, combatendo distúrbios que muito se alastrariam pelas duas sociedades, sociedade do plano espiritual e sociedade da Terra, né? Se não fossem de algum modo combatidos. Milícia que seria dirigida por entidades mais elevadas da hierarquia de além-túmulo. Poderíamos dar-lhes ainda o qualificativo de assistentes sociais do invisível, de vigilantes, etc., visto que as atividades que as vemos exercer equivalem a tais denominações na sociedade terrena. Muito embora conheçamos falanges de veros assistentes sociais do invisível absolutamente diferentes das de que tratamos. Não obstante, jamais me comuniquei com esses amigos espirituais em sessões mediúnicas, organizadas. Jamais deles recebi quaisquer mensagens escritas ou verbais, por intermédios de outro médium, conselhos ou advertências. Então, ela fala desses grupos que existem no plano espiritual, trabalhando para ajudar aqueles que necessitam. Então, seriam, ela chama de falanges de assistentes sociais do invisível, né? Grupos que trabalham ajudando as pessoas, né? Espíritos especializados nisso. Mas ela diz que nunca os encontrou em mesas mediúnicas, sim em momentos diferentes. Aí ela diz aqui, apenas me tem eles servido como fiéis amigos, portando-se humilde, discretamente, durante certas ocorrências desenroladas, quando dos transes naturais, advindos espontaneamente, sem a direção dos protetores maiores. Falam-me poucas vezes e, quando fazem, mostram-se respeitosos e discretos, sendo o seu linguajar comum, idêntico ao meu, sem quaisquer sotaques e modismos. Tupi-guarani ou africano, porque, como ela falou aqui, tem índios, né? Tais espíritos têm me socorrido mesmo, livrando-me da perseguição dos bandoleiros do espaço, os quais costumam preparar armadilhas terríveis para os médiuns, por meio das variadas modalidades de mistificação e de sedução, exercidas durante o sono destes, ou por sugestões ingratas, pois os ditos bandoleiros ou obsessores são, a mais das vezes, intransigentes adversários dos médiuns. Visto que estes constantemente os pressentem e desmascaram, impedindo-lhes os intentos, e assim me socorrendo, uma vez que o fenômeno de desdobramento espiritual é mecanismo que se verifica também naturalmente, fora da ação protetora dos instrutores invisíveis. Os humildes amigos em questão dão-lhes caça, detêm-nos aprisionados muitas vezes, tornando-se, então, credores do meu reconhecimento, exatamente como aconteceria na Terra, se nos víssemos assaltados por marginais e fôssemos socorridos por homens de obscura posição social, mas humanitários e honestos, né? Então, esses grupos de amigos
eles ficam sempre vigilantes, né? Não permitindo que, como ela chama aqui, esses bandoleiros ou obsessores, adversários dos médios, as ataquem, né? E não é só a ela que eles socorrem. Eles socorrem todos aqueles que se mostram trabalhadores da seara do Senhor. Todos eles socorrem. Então, eles ficam ali ajudando essas pessoas que estão trabalhando, né? Toda vez que você está fazendo algo que realmente sirva para a edificação de muitos, que sirva para ajudar muitas pessoas, um trabalho honesto, um trabalho visando, né, espalhar o bem, ajudar na recuperação daqueles que mais necessitam, esses companheiros ficam ali, né, impedindo que esses outros, que não têm compromisso com ninguém, que, muito pelo contrário, só tem compromisso em buscando espalhar mais dor e sofrimento, venham atacar, venham atrapalhar o trabalho que está sendo feito. Então, eles vão até tentar, né, impedir que essas criaturas façam isso, né? Que essas criaturas prejudiquem as pessoas. Eles ficam ali trabalhando, protegendo as pessoas, e isso é muito bom, né? É muito bom você saber que, de alguma forma, você tem ali pessoas que realmente estão querendo ajudar. Então, é bom a gente saber que a gente tem esses amigos, né? Que quando você está procurando fazer um trabalho bom, se você sofreu alguma ameaça, tem aqueles outros companheiros que estão ali vigilantes para impedir que os maus obtenham sucesso. E ela diz aqui, né? Será dever Será dever, porém, para melhor compreensão do que desejo relatar, participar ao leitor de que eu mesma, ela, Ivone, descendo de indígenas brasileiros da tribo Goitacás. Minha bisavó paterna, por linha varonil, era legítima índia Goitacás e foi aprisionada, ainda na primeira infância, durante uma grande caçada por meu tetravô, rico fazendeiro português do estado do Rio de Janeiro. Era muito comum, era muito mais comum do que a gente pensa, as jovens índias serem feitas prisioneiras, né, por homens e serem obrigadas a se tornarem esposas, né, amantes, mulheres daqueles homens brutos, e muitas delas ficavam ali e acabavam gerando filhos, né? Então, era muito comum, inclusive, na família da minha filha, né, a minha sogra, quer dizer, a mãe da minha sogra, né, que vem a ser bisavó da minha filha, quando eu ia para a casa dela, ela me contava, ela dizia que a mãe ou a avó dela, né, também foi capturada. Ela era índia, né, ela era índia, e ela foi presa. Ela dizia assim, acho que ela foi a avó dela, a avó da bisavó da minha filha. Ela dizia assim que a avó dela foi laçada com corda pelo marido, né? Foi laçada com corda por ele. Ela era muito jovem, então ela contava isso, né? A bisavó dela já morreu quase 90 anos. Ela falou, não me lembro se era a mãe dela, acho que era a avó dela. O pessoal lá do Pará, né? Selva amazônica. Então ela dizia assim, minha avó foi laçada. O meu bisavô laçou ela e levou, ela era indígena. Então, o que a Ivone está contando aqui, né? Da nossa família tem essa história também. Então, ela diz que ela é descendente desses índios, né? Aí ela diz aqui que ela foi aprisionada ainda na primeira infância, devia ter uns 10, 11 anos, né?
durante uma grande caçada por meu tetravô, rico fazendeiro português, no estado do Rio de Janeiro, que mais tarde, então ela deve ter sido prisioneira com 8, 9, 10 anos. Mais tarde, quer dizer, uns 13, 14, 15 anos mais tarde, né, casou a pupila, a índiazinha, com um filho seu, o qual se tornou, então, meu bisavô. Essa senhora, essa índia, cujo nome nativo não foi jamais conhecido pela família, que a primeira coisa que eles faziam era batizar com o nome em português, né? Com o nome cristão. Era o comum, batizar os índios com o nome que eles chamavam de nome cristão. Ela foi batizada e recebeu o nome de cristão de Firmina, e foi pessoa portadora de grande bondade, de coração e honradez, o que restava a ela, né? E mãe de família exemplar, jamais demonstrando qualquer complexo selvagem, segundo a tradição da família. Gente, a gente vê aqui, quando a Ivone faz essa narração, que a pessoa vai dizer assim, nossa, mas aqui tem um preconceito danado. Isso é uma outra época, a gente não pode esquecer isso. A gente não pode analisar o tempo quando esse livro foi escrito, né? Esse livro deve ter sido o quê? Nos anos 40, 50, por aí. Então, a gente não pode querer analisar um fato com o nosso olhar de hoje, com o nosso conhecimento de hoje, né? É de 66 esse prefácio, mas esse livro deve ser do início dos anos 60, né? Porque dificilmente a Ivone psicografava e logo era publicado. Teve livros dela que ficaram 10, 20 anos esperando uma gaveta, outros nem foram, ficaram na gaveta e nunca foram publicados. Aquele Três Revelações foi um desses. Só depois da morte dela que ele foi publicado. Então, era assim que a pessoa via daquela época. Nós não podemos hoje, com o olhar, o pensamento do século XXI, querer analisar a forma que as pessoas da metade do século XX viam as coisas. Tem quase 100 anos essa história, né? Mais uns 80, 90 anos. Então, eu quero dizer aqui, olha só, como ela fala, que essa jovem senhora, que foi casada com a filha do português, cujo nome nativo não foi jamais conhecido pela família. Primeiro, porque ela não falava a língua portuguesa, né? Era uma índia, não falava o português. Durante uma caçada, ela foi aprisionada. Então, ela falava uma língua indígena, talvez o tupi-guarani. Levou um tempo até que ela aprendesse a falar o português. Logicamente que a família que a sequestrou, não vamos dizer que a adotou, né? Que a sequestrou. Porque se ela foi aprisionada, não é adoção, é sequestro. É lógico que a família não se interessou em saber qual era o nome indígena dela. Que eles eram, o índio era considerado o quê? Pagão. Pagão. Então, trataram de batizá-la da igreja, dando a ela o nome cristão. Olha a bênção que fizeram, entre aspas, para ela, dando a ela o nome cristão, que o nome indígena dela não era cristão. Era pagão. Então, eles, tipo assim, salvaram a alma dela. Esse era o pensamento. Salvaram a alma dela, a batizando, dando a ela o nome cristão. Então, o nome verdadeiro dela, ninguém se interessou. Também ninguém quis saber se ela queria continuar com o mesmo nome. Ninguém se interessou em saber se ela queria continuar com as mesmas práticas indígenas, né? Que ela foi criada até a idade que foi aprisionada. Ninguém quer saber disso. Alguém acha que ela foi respeitada em algum momento? Claro que não. Então, olha aqui. Aí a Ivone diz que ela foi portadora de grande bondade de coração e honradez,
O que ela, como indígena, pensava que era honradez? A Ivone está falando de bondade e honradez do ponto de vista do português, né? Será que o indígena tem a mesma ideia de bondade e honradez que o branco português? Claro que não. Claro que não. E ela diz, mãe de família exemplar. Será que ela quis ser mãe de família daquele português? Ou ela tinha outras aspirações? Jamais demonstrando qualquer complexo selvagem. A Ivone colocando que os índios têm um comportamento selvagem. O que é comportamento selvagem? É comportamento semelhante ao dos animais, não é? Da selva. Isso, na visão nossa atual, é um tremendo preconceito. Mas a gente não pode fazer essa crítica, como aquele povo era preconceituoso. Forma como aquilo era visto pela sociedade. E ela, Ivone, ela traz o seu discurso dentro da sociedade que ela está inserida. Era assim que a sociedade da Ivone, nessa época, metade do século XX, via. É impossível que ela tivesse a visão do homem do século XXI, de 2024, onde você ainda escuta isso, né? Os índios, eles vieram da Índia para serem os índios. Eles, os próprios, pediram para serem chamados de indígenas. Então, ela diz aqui, jamais demonstrando qualquer complexo selvagem. Quer dizer, qualquer atitude que ela tivesse comum, a forma como ela foi criada dentro do seu grupo social indígena, era visto pelo homem branco como uma ação selvagem, né? De seres brutos, seres que não tinham verniz social. Então, eram vistos como selvagens. Aí ela diz aqui, segundo a tradição da família. Ora, a ideia de família do indígena é totalmente diferente da ideia de família do homem branco, europeu. Ora, começa por aí, né? Tornando-se por isso mesmo amada e respeitada, porque ela foi, entre aspas, domesticada, vamos dizer assim. Então, como ela não tinha nenhuma reação violenta, até quase difícil, porque ela veio muito jovem, então ela era, entendeu? Aquele exemplo de uma pessoa encaixada dentro de uma sociedade que não foi a sociedade onde ela foi criada até uma certa idade. Então, ele diz aqui, né? Amada e respeitada por toda a descendência que se honrava também por sua origem. Será que ela teve a oportunidade de criar seus filhos com as tradições indígenas? Será que foi permitido a ela isso? Dar a eles um nome indígena? Eu acho que não. Ela teve que dar a eles um nome cristão. Ela não pôde educá-los na língua dela, nem com as práticas indígenas, e sim tudo dentro do que diz a tradicional família branca europeia portuguesa. Ao que parece, olha, Ivone, eu seria o único descendente seu que se não entusiasmava pela origem goitacás. Mas é que até os outros filhos dela, descendentes dela, até gostavam dessa ideia de serem descendentes de indígena, mas a Ivone disse que não tinha nenhuma atração por esse tipo de coisa, de lembrar que ela era descendente indígena. Embora também amasse a memória da ancestral, piedosa, a quem nem mesmo o meu genitor chegou a conhecer. Nem o pai dela chegou a conhecer a avó ou bisavó. Respeitando, contudo, sua recordação, graças ao extenso noticiário que embalou 3 gerações da família. Pertencendo antes a falanges espirituais emigradas da Europa,
Não me entusiasmava, portanto, pelos ancestrais indígenas. Então, a Ivone tinha um lado mais. Ela tinha mais gosto, interesse pelos parentes europeus, pela sua descendência europeia, do que pela sua descendência indígena. No entanto, cheguei a bem querer os índios brasileiros. Ela diz, no entanto, cheguei a bem querer. Percebeu? Como tem uma coisa, tipo assim, uma concessãozinha, né? A bem querer os índios brasileiros em geral, graças à história pátria, cujas lições embalaram a minha infância, pois raciocinava que eles, os índios brasileiros, os indígenas brasileiros, né? Tais como os africanos e os portugueses, tão identificados foram com a família brasileira, que, excetuando-se os descendentes diretos de correntes estrangeiras emigradas, nenhum outro brasileiro deixará de guardar nas próprias veias o sangue generoso de uma das três raças acima citada, o europeu, o índio e o africano, né? Sendo que muitos, se não a maioria, os têm os três sangues circulando heroicamente pelos próprios canais venosos, em simbólica união. Compreendia, enquanto o ensino espírita, liberal por excelência, fraterno e amoroso, me esclarecia que a verdadeira pátria da humanidade é o universo, infinito, e que todos os homens são irmãos entre si, afins até mesmo com os três reinos inferiores da natureza. Então, a Ivone traz aqui para a gente, né, um pouco dessa vida dela passada, mas a gente percebe, né, aqui no discurso dela, muito daquela pessoa que foi criada, né, na metade lá do século XX, ainda presa à forma como a sociedade daquela época via essa questão social, né, das raças africanas, das raças indígenas, ainda havia do discurso dela, mas a gente tem que entender que isso está dentro de um contexto. E quando a gente tira um texto do seu contexto, é porque a gente tem um pretexto. Então, a gente tem que se colocar naquele período para fazer análise, entender o que está acontecendo ali. Tá? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o estudo dessa obra Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, né? E agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos espíritos amigos, a oportunidade de conhecermos um pouco mais dos meandros da mediunidade, né? Da vida dessa grande médium Ivone, e tirá-la como exemplo para o nosso proceder, principalmente no que ela fala em relação à prática da caridade, ao auxílio aos mais desvalidos, né? E perceber, e como ela chama, né? Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e não podemos esquecer disso, porque às vezes a gente esquece, a gente se coloca num degrau acima, né? E isso pode trazer sérias complicações para todos nós. Então, só temos a agradecer a Deus por essa bendita oportunidade que nos foi concedida. E se nos foi concedida é porque necessitávamos muito dela, e não porque somos privilegiados. Lembrando que daqui a 20 minutos, às 18h40, teremos a nossa palestra pública. O nosso companheiro que vai fazer o estudo até já chegou. É o nosso irmão Sérgio Breves, né? E o tema de hoje é da invigilância mental aos transtornos espirituais. O tema de hoje faz parte do nosso painel espírita, o Ser Imortal, que acontece todo mês de novembro. Serão 4 segundas-feiras, 4, 11, 18, 25. Os temas, né? O de hoje já foi dito, do dia 11, com o nosso irmão Jorge Miguel, o pensamento e a influência na saúde do homem. Dia 18 de novembro, as obsessões sutis e as graves consequências, com a nossa irmã Ana Valéria Ventura, lá de Guapimirim. No dia 25, encerrando o nosso painel, o nosso amigo Wagner Antônio de Assis vai falar da influência dos espíritos em nossos pensamentos e ações. Então, serão 4 segundas-feiras, onde temos muito a aprender com os companheiros que gentilmente aceitaram fazer o estudo para todos nós. Vamos dar uma paradinha agora, tá? E daqui a 15 minutos a gente está de volta para iniciar o nosso painel espírita
o ser imortal, tá bom? Sérgio, meu amigo, você aguarda um pouquinho, que daqui a pouco a gente está de volta, tá? Ok, estou no aguardo. Tá, Sérgio, você é trabalhador de que casa? Deixa eu abrir aqui o. Boa noite, Rose. Tudo bem? Eu sou do Centro Espírita Leon Denis. Ah, você é aqui do Rio, né? Sim. Ah, hoje eu estou no Rio, hoje eu estou no Rio, porque eu sou de Petrópolis. Nossa, Ah, mas a gente tem que vir ao Rio aqui em Jacarepaguá. Então, do Centro Espírita, que bom, que bom. Ontem, domingo, tivemos aí com o nosso amigo Paulo Nagai. Ao Nagai, Paulo Nagai. Ele vai estar conosco dia 16 de novembro, aqui na nossa casa. Agora é online, mas em Petrópolis, né? E ele vai falar Uhum. sobre o perispírito e as questões da saúde. Então, ele vai fazer esse estudo para nós, dia 16 de novembro. Eu mando sempre os cartazinhos, cartazes, e peço para as pessoas divulgarem. Se você puder fazer a divulgação para a gente, né, eu Com agradeço. certeza. Então, meu amigo, Explorem bastante o Nagai. Ele tem muita bagagem. nós conhecemos o Nagai já pelos 20 e poucos anos. Realmente, Ah, então já conhece. conhece bastante. Então, vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente está de volta, tá, meu amigo? Tá bom, eu estou aqui na escuta aqui, Tudo no bem. apagado aqui. Muito obrigado.